No coração da história da Igreja Católica, entre dogmas, milagres e segredos guardados a 7 chaves nos arquivos do Vaticano, existe um documento que há séculos intriga teólogos, assusta fiéis e fascina céticos. Um texto curto, com pouco mais de 100 frases em latim, mas que carrega o peso de uma previsão monumental, a linha do tempo de todos os papas, desde o século XII até o fim dos tempos. Esta é a famosa profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês que teria recebido uma visão divina em Roma. Uma lista que, segundo seus defensores, previu com uma precisão assustadora a identidade e o destino de cada pontífice. Mas o que torna esta profecia tão alarmante hoje, no século XXI, é a sua conclusão. Após 111 lemas proféticos, a lista apresenta um último e aterrorizante pontífice, Petrus Romanus, Pedro o Romano. Sob seu reinado, a profecia descreve a tribulação final, a destruição da cidade das 7 colinas e o temível julgamento final. Com a renúncia de Bento XVI e a eleição do Papa Francisco, milhões de pessoas ao redor do mundo se fazem a mesma pergunta. Estamos próximos do último Papa? A contagem regressiva final já começou? Nos próximos minutos, faremos uma análise profunda desta que é uma das mais controversas profecias da história. Vamos separar o fato da ficção, explorar as evidências históricas e decifrar o que este antigo texto realmente significa para o nosso tempo. Você precisa saber disso, pois o que vamos revelar pode mudar para sempre a sua percepção sobre o destino da humanidade. Fique conosco até o final para descobrir a verdade chocante sobre a profecia dos papas. Para entender a profecia, precisamos voltar no tempo. Quem foi Malaquias? Nascido em 1094, na Irlanda, Malachi O'Morgair foi um reformador da igreja irlandesa, conhecido por seus supostos milagres e dom da profecia. Em 1139, durante uma viagem a Roma para se encontrar com o Papa Inocêncio II, ele teria caído em um transe e recebido a visão de todos os futuros papas. Ele teria registrado essa visão em uma série de 112 lemas ou motes enigmáticos em latim e entregue o manuscrito ao Papa, que o teria arquivado secretamente no Vaticano. E aqui encontramos o primeiro grande mistério. Este documento secreto teria permanecido completamente desconhecido, um legado oculto por mais de 450 anos. Ele só veio a público em 1595, quando foi publicado pelo historiador beneditino Arnold Wion em sua obra Lignum Vitae. A questão que imediatamente surge, e que é o principal argumento dos céticos, é: por que tanto tempo de silêncio? Críticos apontam que a precisão dos lemas para os papas antes de 1595 é incrivelmente detalhada e clara, enquanto a dos papas depois dessa data se torna muito mais vaga e aberta a interpretações. Isso levou à teoria mais aceita no meio acadêmico, a de que a profecia é, na verdade, uma fraude do século XVI. Uma conspiração no Vaticano criada especificamente para influenciar o conclave de 1590, apoiando a candidatura do cardeal Girolamo Simoncelli, cujo brasão continha elementos que se encaixavam em um dos lemas. Se fosse verdade, seria um dos casos mais bem-sucedidos de falsificação da história. Uma fraude tão brilhante que continuaria a enganar o mundo por mais de 400 anos. Mas então, como explicar as coincidências impressionantes que viriam a seguir? Seria possível que a publicação tardia fosse, na verdade, uma forma de proteger um conhecimento perigoso? Uma profecia revelada apenas quando o tempo era o certo? A resposta pode estar na incrível precisão dos lemas para os papas da era moderna. A verdadeira força da profecia, e o que a torna tão cativante, reside na estranha e por vezes assustadora precisão com que os lemas parecem descrever os pontífices. Não se trata de previsões vagas, como as de Nostradamus.
São descrições curtas e simbólicas, um verdadeiro código do Vaticano. Vamos analisar alguns dos casos mais famosos que os defensores da profecia usam como prova incontestável. O lema para o Papa de 1978, João Paulo I, era De Medietate Lunae, ou da metade da Lua. Albino Luciani foi eleito durante um quarto minguante da Lua. Seu pontificado durou apenas 33 dias, essencialmente um ciclo lunar, terminando antes que a Lua pudesse completar sua órbita. Além disso, ele nasceu na diocese de Belluno, que significa Bela Lua. A conexão é assustadora. Seu sucessor, o Papa João Paulo II, recebeu o lema de Laboris Solis, ou do trabalho do sol. Karol Wojtyla nasceu em 18 de maio de 1920, no dia de um eclipse solar quase total visível na Europa. Ele também foi sepultado em 8 de abril de 2005, dia de um raro eclipse solar híbrido. Seu pontificado foi um dos mais longos e viajados da história, um trabalho incansável, como o do Sol que gira ao redor da Terra. Inacreditável, mas real. Vamos ainda mais longe. Pio XII. O pastor Angélicos, pastor Angélico, um papa diplomata que guiou a igreja durante a Segunda Guerra. Ou João 2013, o pastor etnauta, pastor e navegante, que era o patriarca de Veneza, uma cidade de navegantes, e que convocou o Concílio Vaticano II, navegando a igreja para águas modernas. A lista de acertos aparentes é longa e perturbadora. Ela nos força a questionar: se é uma fraude, como o falsificador do século XVI poderia ter adivinhado detalhes tão específicos sobre homens que só nasceriam centenas de anos depois? Estaríamos diante de algo que a lógica simplesmente não consegue explicar? A chave para entender pode estar nos dois últimos papas antes do fim. Chegamos à era contemporânea, onde a profecia se torna ainda mais palpável. O lema de número 111, o penúltimo da lista, é Gloria Olivae, ou a glória da oliveira. Este lema foi atribuído ao sucessor de João Paulo II, o cardeal Joseph Ratzinger, que se tornou o Papa Bento XVI. No momento de sua eleição, muitos se perguntaram qual seria a conexão. A resposta que surgiu deixou até mesmo os céticos intrigados. A Ordem de São Bento, da qual o Papa tomou seu nome, tem um ramo conhecido como os Olivetanos. A oliveira é um símbolo de paz, e o pontificado de Bento XVI foi marcado por constantes apelos pela paz mundial. Mas a conexão mais direta e surpreendente é que ele nasceu em 16 de abril, um sábado de Aleluia, o dia anterior à Páscoa, um período litúrgico que no rito beneditino antigo é associado à oliveira e à paz. Uma profecia cumprida nos mínimos detalhes? A renúncia de Bento XVI, em 2013, foi um evento que chocou o mundo. Um papa não renunciava há quase 600 anos. Para os estudiosos da profecia, este ato sem precedentes foi um sinal claro. O aviso final. O penúltimo Papa, a glória da oliveira, estava abrindo caminho. O palco estava sendo preparado para o último nome da lista, aquele que, segundo a profecia, traria consigo a tribulação final. A eleição do próximo Papa foi acompanhada com uma ansiedade nunca antes vista. Todos queriam saber quem seria o homem destinado a se tornar Petrus Romanus, mas o que aconteceu a seguir, ninguém esperava. O conclave de 2013 elegeu o cardeal Jorge Mário Bergoglio, da Argentina. Ele escolheu o nome Francisco, e aqui a profecia entra em seu momento mais crítico e confuso. O nome dele não é Pedro. Ele não é italiano, mas argentino, o primeiro Papa das Américas. Ele não parece se encaixar de forma alguma no lema final Pedro o Romano. O que aconteceu? A profecia finalmente falhou? Ou há algo mais profundo, algo que a igreja esconde ou que ainda não compreendemos? Os defensores da profecia, longe de desistirem, apresentaram várias teorias para explicar este aparente paradoxo.
Uma investigação completa de suas origens revela pistas. O pai do Papa Francisco se chamava Pietro ou Pedro, e sua família é de imigrantes italianos, ou seja, de origem romana. Uma conexão tênue? Talvez. Mas há mais. Outra teoria aponta para o nome que ele escolheu, Francisco. São Francisco de Assis, em uma de suas próprias visões, ouviu Deus dizer: Francisco, vai e repara a minha casa, que, como vês, está em ruínas. Muitos veem o Papa Francisco como um reformador, tentando reconstruir uma igreja abalada por escândalos, assim como São Pedro, a rocha original sobre a qual a igreja foi construída. Ele seria, simbolicamente, um novo Pedro. Mas a teoria mais alarmante e que causa calafrios sugere que o Papa Francisco não é Petrus Romanus. Ele seria um Papa extra, não previsto na lista, um pontífice de transição cujo papel é preparar o cenário para o verdadeiro e último Papa. Ou, ainda mais sombrio, alguns teólogos especulam que Gloria Olivae, o lema de Bento XVI, era o último da lista autêntica de Malaquias e que a descrição final de Petrus Romanus foi uma adição posterior, um apêndice apocalíptico. Se isso for verdade, estamos vivendo a profecia exatamente como ela foi escrita, e o próximo conclave poderá eleger o homem que encerrará a história. Independentemente de quem seja Petrus Romanus, é o texto que o acompanha que constitui o cerne do aviso. Ao contrário dos outros 111 lemas, a descrição final não é um simples mote, mas um parágrafo explícito e aterrorizante. Vamos ler o texto original, traduzido do latim. In persecutione extrema SRE sedebit, Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus, quibus transactis civitas septicolis diruetur, and judex tremendus judicabit populum suum, finis. Na perseguição final, a Santa Igreja Romana reinará. Pedro, o Romano, que apacentará suas ovelhas em meio a muitas tribulações, passadas as quais a cidade das 7 colinas será destruída e o juiz terrível julgará o seu povo. Fim. As palavras são inequívocas. Perseguição final. Muitas tribulações. A destruição de Roma e o julgamento final. Esta não é mais uma previsão simbólica, é uma descrição direta do Apocalipse. Para os crentes, este texto é a confirmação de que o fim está próximo. Eles o conectam a outras profecias católicas, como os segredos de Fátima, que também falam de um Papa sendo martirizado e de uma grande tribulação. Os elementos são claros. O último Papa não seria um líder em tempos de paz, mas um pastor em meio ao caos. Um guia durante o período mais sombrio da história da Igreja e do mundo. A menção à destruição da cidade das 7 colinas é uma referência direta a Roma. A profecia prevê, literalmente, o fim do Vaticano como o conhecemos. A pergunta que fica é: o que poderia causar tal catástrofe? Uma guerra? Um desastre natural? Uma crise interna que fará a igreja ruir? O texto de Malaquias não dá detalhes, apenas o aviso final. Então, depois de analisar as origens, as provas, as controvérsias e o texto final, onde ficamos? A profecia dos papas é real? A resposta, como em todos os grandes mistérios da fé, não é simples. De um lado, temos o argumento racional e acadêmico, uma provável fraude do século XVI, criada com um propósito político, uma obra de ficção tão bem elaborada que se tornou um mito poderoso. A falta de um manuscrito original anterior a 1595 é, para os historiadores, a prova cabal de sua falsidade. Do outro lado, temos as coincidências, as conexões assustadoras, os lemas que se encaixam com uma precisão desconcertante, especialmente na era moderna. De labore solis, Gloria Olivae, são acertos difíceis de ignorar, que parecem desafiar a lógica e a probabilidade. Para milhões, isso é a evidência de uma intervenção divina, um mapa do futuro que nos foi dado como um aviso. Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio.
Talvez a profecia não seja sobre prever o futuro com exatidão, mas sobre nos alertar para os perigos de cada era. Cada lema pode ser visto como um reflexo dos desafios que cada papa enfrentou. E o texto final sobre Petrus Romanos talvez não seja sobre um homem, mas sobre um tempo. Um tempo de grande tribulação e de teste final para a fé da humanidade. Um tempo que talvez já estejamos vivendo. A profecia dos papas continua a ser um fascinante quebra-cabeça histórico e espiritual. Ela nos força a olhar para a nossa história e a questionar o nosso futuro. Estamos vivendo a profecia? Estamos nos aproximando do capítulo final? Ou tudo não passa de uma tapeçaria de coincidências tecida ao longo dos séculos? A resposta definitiva, talvez, só o tempo poderá nos dar. Mas a pergunta permanece, ecoando através da história: quem será o último Papa? O que você acredita? Se você gostou deste vídeo, ajude-nos a continuar trazendo histórias como esta. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe. A sua ajuda é muito importante. Até o próximo vídeo, porque ainda existem muitas outras histórias nos bastidores.